gente vai dar início nessa noite a esse culto de estudo bíblico e oração. Eu quero compartilhar um versículo que está em João 14, 21. João 14, 21. A palavra de Deus nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que lindo esse versículo. Essa semana é conhecida como Semana Santa, outros Semana da Paixão. Está na nossa mente sempre a lembrança desse Jesus que se manifestou a nós através da sua vida aqui nessa terra, sendo homem como nós, vivendo as nossas dores. E a palavra aqui nesse texto que acabamos de ler diz que ele se manifesta a nós, e se manifesta mesmo, não só no passado, mas no presente. Porque ele não é um Deus morto, não é um Deus que ficou sepultado, é um Deus vivo que agiu no passado, age nos dias de hoje e agirá no futuro e para todo sempre. É um Deus que está conosco. Se fomos alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós também temos a presença desse Senhor Jesus que nos ama, né? E nos garante, que nos sustenta, que nos garante a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Então, nós queremos dar início. Eu peço para que o Rafa ore com a gente, uma oração inicial depois desse texto, e a gente vai cantar um cântico, e logo depois a gente vai compartilhar a palavra de Deus, orar um pouco, e vai ser muito bom, né? Podemos estar aqui nessa noite em comunhão com vocês, com os nossos irmãos. Rafa, ore com a gente. Pai, que alegria estarmos aqui juntos mais uma noite de quarta-feira, clamando a Ti, ó Deus, querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir mais, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai, através da Tua palavra. Abençoe, ó Pai, as pessoas que estão querendo entrar, ajude, ó Deus, neste aplicativo, nesta reunião. Abençoe, ó Deus, cada um que está aqui, a nossa congregação, aqueles que estão desamparados agora, ó Pai, que o Senhor acalente, ó Pai, o coração dessas pessoas, nos dê um momento agradável agora na Tua presença. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem uma música que ela fala da nossa disposição e da nossa entrega ao Senhor. Junto a Ti, o nome dessa música, eu quero que você acompanhe, e se quiser cantar aí na sua casa, cante conosco. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que comprei. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Teu amor,
Ao teu lado está. Espero em ti, isso as asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Basta a palavra sim, quero ver-te, meu Senhor, conhecer o amor e a renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Bate teu amor para o teu lado está. Espero em ti, isso as asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Para ti, teu amor para o teu lado está. Espero em ti, isso as asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. As asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Glória a Deus. Vamos ter duas palavras de oração. Quero convidar Mateus, você ora com a gente. A Bíblia, você ora também, tá bom? E logo depois a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Então, Mateus e a Bíblia, vocês orem, oração de louvor, de agradecimento, de exaltação ao Senhor agora, tá bom? Senhor, nós ó Pai, tu és bom, ó Pai, tu cuidas de nós e o Senhor nos sustenta, Pai. A cada dia as tuas misericórdias se renovam, ó Pai, e nós nos achegar diante de ti confiantes que o Senhor ouve e atende a nossa oração, Pai. Declaramos, ó Pai, nosso amor a ti, reconhecemos a tua justiça, a tua soberania
sobre todas as coisas, ó Pai, e sobre a nossa vida, Pai. Somos gratos pelo amor que o Senhor tem demonstrado a nós a cada dia, sobretudo pela vida do teu Filho Jesus, ó Pai, que enche os nossos... Aceita a nossa oração, mas essa noite, fala conosco através do teu servo, dos cânticos, ó Pai, abençoa cada irmão conectado, guarda aqueles que não conseguiram ainda, permite que eles possam estar conosco logo em breve, Senhor, participando desse momento também. Fortalece cada família, Pai, aceita a nossa adoração, nós pedimos em nome de Jesus, amém. 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 Pai de amor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor tem estado conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Pai, obrigado porque em meio a essa situação, Senhor, que estamos reclusos nos nossos lares, mas a tua presença, ela tem sido constante, Senhor. O teu Espírito Santo tem nos alegrado, nada nos tem faltado. Pai, obrigado por esta oportunidade em que nós nos reunimos aqui para te adorar, Senhor Deus, para ofertar louvores e adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra, de ouvir louvores acerca do teu amor, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esta igreja. Obrigado por cada irmão presente, obrigado por aqueles que não podem estar participando, mas de uma forma maravilhosa o Senhor também tem cuidado deles. Por isso nós pedimos que o Senhor continue conosco e que o nosso coração ainda venha se alegrar com a tua palavra, e que o Senhor dê graça ao Rafael conduzir a tua palavra, seja iluminado pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Estou com a palavra, pastor? Está. Vou deixar seu áudio aqui, não sei se vai ter algum ruído aí. Vocês estão me ouvindo bem? Olha só onde é que eu tô. Vou fazer uma invejinha para vocês. Está tudo vazio aqui. É muito estranho estar aqui sozinho e falando, né? Parece que eu estou falando para as cadeiras. Que bom que tem a foto de vocês aqui, pelo menos, a imagem. E eu queria iniciar pedindo para vocês abrirem aí a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Vejo que aos poucos algumas pessoas a mais vão conseguindo entrar também, graças a Deus. Êxodo 2, de 23 a 25, diz assim a palavra de Deus: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. 3 versículos apenas, que para essa breve meditação, estudo da palavra de Deus que teremos agora. Onde estão esses 3 versículos? O que diz os textos aqui ao redor? Onde ele está inserido? Se vocês olharem aí o capítulo 2 de Êxodo, fala sobre a vida de Moisés. E é curioso ver que em apenas um capítulo, ele fala desde o nascimento de Moisés até esse ponto que em seguida vai ter o chamado de Moisés ali em Midian, com a sarça, que a gente conhece bem. Então, Moisés tinha mais ou menos uns 80 anos aqui, quando ele foi chamado. Então, em um capítulo, toda a vida de Moisés. Um pouquinho antes, se vocês virarem, Gênesis 50.
Jacó, José com seu pai, né, Jacó, seus irmãos. José tinha sido vendido para o Egito, vocês conhecem a história. Ele virou governador, teve a fome, os irmãos foram lá buscar ajuda. E no final do livro de Gênesis, a família de José entra no Egito para morar ali, 70 pessoas. No capítulo 1 de Êxodo, essas 70 pessoas se multiplicam, os reis se esquecem do que José fez pelo Egito e começam a oprimir o povo por conta dele estar muito grande. Quem sabe ele poderia provocar alguma rebelião. Teve a questão dos menininhos que tinham que ser sacrificados pelas parteiras, elas se recusaram a fazer. Então, naquela luta por salvar as crianças, Moisés foi deixado no rio e a filha do faraó o pegou e criou como filho. E aí a história vocês conhecem. Nesse contexto é que estão esses 3 versículos. Então, o que significa decorridos muitos dias? O versículo anterior fala de Moisés se casando com Zípora e tendo um filho com ela. Logo que ele foi morar em Midian, ele conheceu ela no poço, a defendeu de forma bem impulsiva e foi levado ali. O Jétro chamou ele para casa e casou com Zípora e ficou por ali. Decorridos muitos dias, quantos? 40 anos, mais ou menos. Moisés ficou ali naquele deserto apacentando ovelhas e como fugitivo do Egito. Aqui já podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Às vezes, a solução para os problemas podem demorar mais do que gostaríamos. No caso de Moisés, ele ficou ali no deserto apacentando ovelhas 40 anos. E a resposta de Deus nem sempre vem de forma óbvia. Nesse caso, imagino que Moisés estava ali sem saber o que estava fazendo, apacentando ovelhas simplesmente. E Deus estava tratando o coração dele. E seguramente Deus usa também o tempo e as situações para nos prepararem, para o que Ele mesmo tem para nós. As próximas palavras dizem assim: morreu o rei do Egito. O povo estava sendo oprimido desde quando Moisés nasceu, já estava aquela situação de perseguição. Moisés, aos 40 anos, teve aquele incidente que ele assassinou um egípcio, fugiu, e agora ele viveu 40 anos no deserto e ainda assim o povo estava sendo oprimido. Mudou-se o rei e a opressão do povo continuou. Reis vão e vêm, só que Deus permanece eternamente. Deus tem o controle da história em suas mãos. Parecia naquele momento que não tinha solução para o povo de Deus. Ele estava oprimido, Moisés nem sabia mais notícias daquilo ali, só à distância. E decorridos 40 anos, o rei morreu e a situação continua a mesma. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram. O que significa gemer sobre a servidão? Se vocês se lembram, foi exatamente por isso que Moisés saiu fugido do Egito, porque ele viu um hebreu sendo castigado, açoitado, espancado, e ele reagiu de forma impulsiva, assassinou aquele egípcio, escondeu ele na terra para tentar resolver a solução. Essa situação que agora terá uma resposta de Deus. Naquela época que José estava lá, que Moisés estava lá, ele tomou uma decisão precipitada, tentou resolver com as próprias mãos e deu tudo errado. É curioso ver como a incompetência, né? Como foi incompetente essa situação com Moisés, como ele não conseguiu resolver. E era tão grande a incompetência que ele percebeu que no dia seguinte 2 hebreus estavam brigando,
Ali, quando ele ainda estava no Egito, 2 hebreus brigando, e ele foi apaziguar, e os hebreus falaram assim: mas quem te colocou como juiz sobre nós? Como líder sobre nós? E ele percebeu que não era matando um egípcio por dia que ele resolveria o problema. Na verdade, quando tentamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos, não conseguimos, nos precipitamos, às vezes somos omissos, mas nesse texto mostra quando Deus resolve, Deus intervém no problema. Quantas dificuldades o povo teve que passar até aqui, até ele clamar a Deus, que é o que diz nessas próximas palavras: clamaram a Deus e o seu clamor subiu a Deus, né? Eles clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Será que nós também não somos como este povo, que às vezes temos que passar por uma tribulação atrás da outra, para aí então clamarmos a Deus, derramarmos o nosso coração na presença de Deus? Eu creio que somos exatamente iguais a Moisés, que só em meio à tribulação é que clama verdadeiramente a Deus. Aqui diz que o seu clamor subiu a Deus. No Salmo 51, tem o versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Este Deus não despreza. No Salmo 66, 20, diz assim: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Quando agimos com as nossas próprias mãos, mesmo tentando fazer justiça, podemos atrapalhar toda a situação. Mas quando clamamos a Deus, Ele intervém de forma perfeita. E foi assim que Ele resolveu essa situação. Tem uma frase de um comentarista que chama Matthew Henry, que diz assim: é um bom sinal de que Deus está vindo em nossa direção com libertação quando Ele se inclina e nos permite chorar em seus pés por algum motivo. Eu vou ler de novo. É um bom sinal de que Deus está vindo em nossa direção com libertação quando Ele se inclina e nos permite chorar em seus pés por algum motivo. Quando estamos chorando aos pés de Deus, isso é um bom sinal. Significa que Deus está a caminho para nos libertar, assim como Ele fez com o povo logo após essa passagem. Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 7, diz assim: quando tudo está corrompido, filho contra o pai, filha se levanta contra a mãe, vocês devem lembrar desse versículo, os inimigos são os da própria casa. O que o profeta diz? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Essa que deve ser a nossa atitude quando estamos em meio a tribulações. Não tentar resolver com as nossas próprias mãos, mas clamar ao nosso Deus. Olhar para o Deus da nossa salvação, para que Ele intervenha na nossa situação. A gente citou a atitude impulsiva de Moisés ao matar um egípcio, quando ele tinha 40 anos, que foi o motivo da sua fuga de lá. Depois, quando ele interferiu na briga ali no poço com as filhas de Jetro. Então, parece que Moisés tinha um ímpeto. Era uma pessoa impulsiva. Só que quando a gente olha lá para frente, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, Moisés é reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Eu acho isso incrível. Nessa situação em Números, Arão e Miriam estavam dizendo que Deus também falava por meio deles e Moisés estava tranquilo. O que aconteceu nessa situação? Deus chamou eles para fora da tenda e castigou Miriam com lepra. Ele não fez nada. Foi reconhecido nessa situação como o homem mais manso que tinha na face da terra. Não sei qual é a dificuldade de vocês, qual é a luta, qual é o pecado recorrente que vocês têm. Mas quando eu olho essa situação, eu creio que Deus é capaz de me transformar
assim como transformou Moisés em uma pessoa mansa, por exemplo, né? Transformar às vezes você que tem outra dificuldade para que seja mais parecido com Cristo. Deus transforma pessoas. O mentiroso se torna uma pessoa justa e verdadeira. A pessoa que tem dificuldade na área sexual se torna a pessoa mais fiel da face da terra. Deus transforma pessoas. Esse é um outro grande ensinamento desse trecho. Moisés, essa pessoa impulsiva, precisou passar por todas essas tribulações para que fosse transformado num homem manso. Então a gente viu nesse primeiro ponto que quando o povo orou, a situação que o povo orou. Agora veremos que quando o povo orou, o Senhor se lembrou. Olhem comigo o versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Já citamos que José saiu dali, foi vendido para o Egito, e essa que foi a ponte do povo de Deus ali para dentro do Egito. Só que antes de falecer, se vocês virarem a folha da Bíblia aí uma para trás, Gênesis 50, capítulo 24. O que José disse a seus irmãos? Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José não sabia como aconteceria, mas ele tinha plena convicção de que Deus voltaria lá para pegar o seu povo. Aquele ali não era o ponto final do povo, não era o destino final do povo. Ele sabia que existia uma promessa do passado dizendo que o povo tinha uma terra prometida. Essa terra não era o Egito. O maravilhoso aqui é que Deus ele se lembra da aliança que ele fez. Que bom que ele não se recordou ali como o povo estava sendo insubmisso, como o povo estava distante dele, como o povo tinha parado de adorá-lo. Não, o que ele se lembra ali é da aliança que ele fez com o seu povo lá no passado. O oposto de se lembrar seria se esquecer. E essas características são humanas, que estão aqui sendo usadas para que a gente compreenda as atitudes de Deus. Deus não se lembra porque não se esquece, né? Ele é todo-poderoso, ele conhece, ele é onisciente. Mas aqui, quando ele fala que Deus se lembrou, ele está realçando o aspecto de que Deus nunca se esquece da aliança que ele faz com o homem. E quando a Bíblia se fala de se esquecer, ela fala de se esquecer dos pecados, se esquecer das coisas que o homem fez de errado. Por exemplo, Miqueias 7, peço que abram aí, por favor. Eu não tenho aqui também transcrito. Miqueias 7, de 18 a 20, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Veja que aqui o profeta lembra de novo daquela aliança que Deus tinha feito com o povo. E quando ele fala de se esquecer aqui, Deus se esqueceu das iniquidades. Perdoou e se esqueceu das iniquidades. Mas no nosso texto, ele se lembra da sua aliança. Como isso é confortante para nós. Como isso é maravilhoso. José, ali, antes de morrer, ele lembrava: o Egito não é o destino final. Quando vocês forem sair daqui, levem meus ossos com vocês. Foi o que ele pediu.
Só que o povo parece que tinha se esquecido que aquilo ali não era o destino final deles. Parece que o povo tinha se esquecido. O Deus permite que aquela opressão aumente, para que o povo se lembre de Deus. Clame a Deus. E aí Deus vai se lembrar da aliança que ele fez. Quando nós oramos a Deus, ele lembra das promessas que fez para nós. O nosso Deus se lembra sempre das promessas de restauração que ele fez para o seu povo. E ao mesmo tempo, ele se esquece das transgressões que tivemos para com ele, da lei. Deus se lembrou do povo no Egito, e ele também se lembra de nós em meio às nossas tribulações. Vocês estão lembrados de que este lar não é o nosso lar definitivo? Assim como o povo ali no Egito tinha que sair dali porque ele aguardava a terra prometida, nós devemos também lembrar, este não é o nosso lar. Nosso lar é lá no céu. Nosso lar é eterno. É a terra prometida. Muitas vezes é tão confortável aqui, é tão gostoso, eu estou tão bem, minha família está tão legal, que eu nem tenho desejo pelo céu. Será que não estava assim também com aquele povo no Egito? Estava bom ali, eles estavam trabalhando, mas estava tudo certo. Não, às vezes Deus manda dificuldades no nosso dia a dia para nos lembrarmos que nós estamos indo para o céu. Este não é o nosso lar. Eu queria que vocês lembrassem. E a pergunta é a seguinte: você tem vivido aqui na Terra como se esse fosse o seu destino final? Será que você está iludido com os temperos do Egito, assim como aquele povo estava e reclamou depois no meio do deserto? Será que em tempos de pandemia você tem tido mais anseio pelo céu? Ou você espera que o Egito se tornar um lugar melhor para que a gente fique por aqui mesmo? Essa é a situação do povo ali no Egito. E eu creio que tem tudo a ver com a nossa situação nos dias de hoje. Então, quando o povo orou, o Senhor se lembrou. Mas o último versículo diz que ele os reconheceu. Aqui a palavra usada é atentou. Que ele atentou para a sua condição. Mas essa palavra também pode ser traduzida como reconheceu. Quando a gente pensa que ele viu e ele atentou, na verdade é que ele olhou com gentileza, ele cuidou, ele manteve em mente. É uma demonstração aqui que o Senhor não somente tinha se lembrado da aliança, mas que ele faria alguma coisa. Então, esse trecho, esses 3 versículos no meio da história de Moisés, como se fosse um parênteses na história. Ele mostra o que aconteceu lá no passado, Deus fez uma aliança. O que acontece aqui no presente? O povo está acabado, gemendo, clamando a Deus. E o que vai acontecer no futuro? Deus está de olho neles para resolver o problema deles. Então, daqui para frente, Deus já chama Moisés para libertar o seu povo. Então, aqui essa de Deus os reconheceu, uma tradução da Bíblia em espanhol traduz dessa forma. Então, Deus os reconheceu. Quando o povo de Deus clama, Deus o reconhece como sendo seu povo. Percebam, Deus não estava ausente da situação, mas Deus aguardou até que o povo clamasse. Até que o povo não aguentasse mais, não visse outra alternativa a não ser recorrer a Deus. E aqui fica uma pergunta para nós. Você tem clamado a Deus?
será que em meio à sua vida você tem que sido reconhecido? Você é reconhecido como povo de Deus? Como é confortante sabermos que Deus nos reconhece como sendo sua propriedade. Em meio à nossa tribulação, nós oramos. Ele nos ouve. Se lembra da aliança que ele fez. E ele nos reconhece como seus filhos. Esse é o texto, é um parênteses que Moisés fez aqui para nos dar a ideia de que a história não estava correndo de forma aleatória. Moisés não ia ser chamado ali no capítulo 3, na próxima narrativa, por acaso. Moisés não foi chamado por acaso. Ele foi chamado porque o povo clamou. Então, diversas vezes aqui é citado o nome de Deus. Quando isso acontece na Bíblia, significa que algo grandioso vai acontecer. Várias vezes o nome citado, 3 vezes. Então, Moisés, ao invés de simplesmente passar direto na sua descrição, ele deixou aqui esse registro do porquê Deus agiu naquele momento. E por que esse texto hoje? Não só por causa da nossa pandemia, mas isto daqui, este texto, a atitude de Deus, vai culminar na Páscoa. Nas 10 pragas, naquele cordeiro que foi dito para se sacrificar, passar o sangue nos umbrais, comer toda a carne, não quebrar os ossos, e isso foi repetido constantemente. Ano após ano, o povo de Deus se lembra da libertação do Egito. Essa libertação do Egito, o que significa para nós hoje? Ao invés de sacrificarmos um cordeiro e comermos na Páscoa, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, na noite anterior à sua crucificação, ele instituiu a Santa Ceia. E substituímos, então, a Santa Ceia pela Páscoa, como os hebreus faziam. Então, hoje, quando tomamos a Santa Ceia, e é uma pena que nesse momento de pandemia não conseguimos fazer esse sacramento aqui em comunhão, tomar a Santa Ceia, mas hoje a Páscoa nos lembra libertação. Mas não mais libertação do Egito, como o povo hebreu lembrava, mas libertação do pecado, vida que ele implantou em nós, vida eterna, salvação. Isso é que esse texto nos lembra. E quando vemos como chegou essa salvação, encontramos um povo gemendo e clamando e Deus ouvindo. Nessa noite, teremos a oportunidade agora de clamar ao nosso Deus pela situação em que estamos, mas clamar verdadeiramente como o povo fez aqui no Egito, não só pedindo a libertação, porque nós já temos em Cristo, mas pedindo pela nossa situação atual, para que mais pessoas sejam alcançadas, assim como o povo que estava ali esquecido foi alcançado em meio à tribulação. Que Deus use esse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, para que mais pessoas se acheguem a Ele. Vamos gastar um tempo em oração. Eu queria ver com o pastor Valcimei como faremos, se já tem os pedidos lá no grupo, né, pastor? Sim. E a gente, então, encerra aqui a reunião e cada um, na sua casa, passa um tempo em oração, não é isso? Isso. Tá e certo. aí a gente, com as suas famílias, tem aquela... Na verdade, eu queria colocar aqui, Rafael, alguns motivos específicos que surgiram no decorrer dessa semana que passou. É claro que a situação de pandemia, ela continua, orar pelos nossos governantes e autoridades, ela continua essa necessidade, mas tem algumas necessidades específicas. Eu conversei com o nosso Rafinha e ele precisa de um trabalho, né? O Paulo também, né? O Paulo também precisa, nesse tempo, assim, é meio difícil a gente
conceder isso. Paulo da Thelma. Isso, da Thelma, exatamente, que está com a gente. Mas o Rafinha também, agora recentemente, ele foi dispensado, então ele precisa de um lugar, precisa de um trabalho, precisa de recursos financeiros. Lembrar de outros irmãos, a Ângela e a Simone também precisa das nossas orações. A dona Angélica falou comigo essa semana e ela está com um problema na pele, uma urticária muito, muito forte, e pedir para que Deus manifeste seu poder na vida dela, trazendo cura, orar por esses irmãos. Então, eu gostaria de pedir essa oração, esses motivos, e pedir orações por essas pessoas aí, quando a gente for orar agora com as nossas famílias, tá bom? Sim. Alguém tem mais algum pedido específico para que todos possam orar? Levante a mão assim e aí a gente abre o microfone e você fala. Selma. Eu queria pedir que eu tenho 2 dias já, pastor, que eu estou sentindo muita dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca às vezes e esses 2 dias para mim foi terrível. Eu não consegui fazer nada. Tenho muito serviço aqui, mas eu não consegui nem pegar por causa disso. Muita dor de cabeça mesmo. Tá bom, a gente vai orar por isso também, Selma. Ontem, segunda-feira, eu e a Cris recebemos a notícia de um primo querido nosso do Rio de Janeiro, primo da Cris. Ele veio a falecer. Ele não conhecia Jesus, a família também não conhece. A família toda espírita. Então, pedi oração por eles. O nome dela é Edneia e Jorge. São os pais do primo que faleceu. Então, orar para que Deus se revele a eles, para que eles entendam e compreendam a mensagem libertadora do Evangelho. Pedir para conforto também nesse momento, né? E pelos parentes enlutados, né? Ele tinha irmãos, filhos desse casal, e eram muitos envolvidos também com a minha sogra e meu sogro. Aproveitar e orar pela minha sogra e meu sogro, porque eles já são de idade e aí moram sozinhos no Rio, ficam abalados e a gente não tem como, nesse momento, dar assistência. Então, pedir oração também por eles, tá? Tia Edneia, tio Jorge e meus sogros Selmo e Maria José. Tá bom? E a família? Rafa, pastor? Oi. Ontem eu coloquei no grupo o motivo, pedindo uma oração que a Suzana pediu, que a mãe dela estava internada com água no pulmão, água no coração, e hoje iam fazer, né, o procedimento. E a Suzana é aquela que perdeu a irmã, né, naquela semana que eu pedi lá de oração também, pelo coronavírus. E hoje a mãe dela fez a cirurgia. Amanhã já estará de alta já. Tá. Foi um sucesso. Ela está muito feliz. Ela agradeceu muito, muito a igreja. Eu falei para ela que todos da igreja, mostrei para ela o grupo e ela agradeceu muito e o Senhor ouviu as nossas orações. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos lá, então, para as orações? Deixa eu orar, Rafa, encerrando, né? E impetrar também a bênção, e depois a gente vai para o nosso tempo de oração com as nossas famílias. Eu quero agradecer, Rafa, a você por essa palavra. Que Deus continue usando a sua vida. Você é muito precioso para nós. Todos reconhecem isso. E a gente quer louvar o Senhor pela tua vida. Que Deus continue fortalecendo você, guardando, protegendo nesse tempo. Você atendendo pessoas, se envolvendo com pessoas. Você não tem medido esforços. Então, nossa oração é para que Deus sustente a sua vida. Viu, Rafa?
Nós vamos estar orando por você, a Lilian, tua família, teus filhos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos orar então para encerrar e eu vou impetrar a bênção. Pai amado, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Muito obrigado pela tua fidelidade com José, com tantos outros que o Senhor usou, e para nos ensinar, Deus, a tua fidelidade, o teu cuidado, para nos chamar a atenção para a necessidade que temos de ser obedientes, envolver-nos, responder os teus desafios para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos crentes fiéis, que sejamos pessoas envolvidas com a tua palavra, que sejamos fiéis ao Senhor e que a nossa vida possa testemunhar da tua obra que o Senhor tem feito. Deus, obrigado por isso, obrigado pelos meus irmãos nessa noite. Nós pedimos as tuas bênçãos, apresentamos esses motivos pelos quais estaremos orando agora diante do Senhor e cremos que o Senhor é um Deus vivo e suficiente, soberano, para nos responder e mostrar a tua fidelidade a cada um de nós, a tua igreja, nesses dias. Por isso, oramos agradecidos e fazemos isso não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo, a quem agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, a comunhão, a presença do Espírito Santo, seja sobre cada irmão, sobre a tua igreja, aqui espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquemos em paz, que Deus abençoe o restante da sua semana. Domingo teremos nossos cultos, a escola dominical pela manhã, culto de celebração à noite da ressurreição. Então, vai ser um culto abençoado, onde lembraremos o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo nas nossas vidas, na igreja, e que continua agindo nesses dias ainda. Então, eu quero abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa estar presente, guardando, livrando, abençoando a casa e protegendo. Amém? Vamos então a esse tempo de oração. Muito obrigado a todos pela presença de vocês aqui. Deus abençoe.